Você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Rede Século XXI gosta de ter mais informações sobre a Igreja e o Papa Francisco? Então não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho. Continue por aqui, o Século News edição especial está começando. Olá! No Século News edição especial de hoje, você vai ver as principais notícias da Igreja. Para começar, o Papa Francisco lamentou morte trágica de um morador de rua em Roma. Tem também a condenação do ex-diretor do Banco do Vaticano. E ainda, um documentário que mostra o dia a dia da vida de um padre. Por conta das fortes dores que vem sentindo na ciática, Papa Francisco foi obrigado a cancelar eventos importantes. O Papa teve que cancelar 3 eventos importantes novamente por causa da ciática severa. É a segunda vez que isso acontece em 2 semanas. Já teve que cancelar sua presença no Te Deum de Ação de Graças do dia 31 de dezembro e na Missa de Ano Novo no dia 1º de janeiro. 3 semanas depois, Rino Fisichella o substituiu na Missa do Domingo da Palavra de Deus. No final da liturgia, Fisichella deu a Bíblia a um grupo de pessoas em nome do Papa. O Papa Francisco também não compareceu à cerimônia de encerramento da Semana pela Unidade dos Cristãos, em São Paulo, fora dos muros. Ele também adiou seu tradicional encontro de Ano Novo com embaixadores, que acontecerá quando ele se recuperar. O único evento que manteve foi o Ângelus no domingo, por ser breve e não ser necessário que ele se movesse muito. O Papa Francisco foi eleito Papa aos 76 anos. Hoje está com 84 anos e sua saúde é notável. Em seus quase 8 anos de pontificado, fez mais de 30 viagens internacionais e suportou uma intensa agenda de trabalho. No entanto, o envelhecimento é inevitável. Em julho de 2013, ele confessou que sua pior lembrança dos primeiros meses como Papa era uma ciática dolorosa. A pior coisa, perdoe-me, que já passei foi a ciática. Mesmo. Eu experimentei isso em meu primeiro mês como Papa, porque, quando dava entrevistas, me sentava em uma poltrona que causava esse problema. É uma ciática muito, mas muito dolorosa. Eu não desejaria isso para ninguém. Não se l'auguro a nessuno. A ciática é um inimigo doloroso e no final de 2020, o Vaticano anunciou que essa dor impedia o Papa Francisco de presidir o Te Deum em 31 de dezembro e a missa em 1º de janeiro. A ciática é um tipo de dor, às vezes muito forte, que começa na coluna vertebral, se ramifica na região lombar e pode se espalhar para uma das 2 pernas. As causas podem ser muitas, mas o elemento comum é que eles comprimem o nervo, e essa dor é sentida por toda a perna. O Dr. Vincenzo Sessa é especialista na área e explica que a primeira fase da ciática, a mais dolorosa, é a que impede qualquer movimento. Ele ressalta que muitos idosos sofrem com a artrose. Normalmente a fase aguda dura alguns dias, 2 ou 3, aí melhora, embora a recuperação possa durar 1, 2 ou 3 semanas. O Papa Francisco sofre de problemas nos quadris, por isso tem dificuldade para mover as pernas. Em 2016, na Polônia, ele tropeçou durante uma festa, mas sem ferimentos graves. Em 2015, seu então porta-voz Federico Lombardi havia confirmado que recebe sessões de fisioterapia. No Ângelus do último domingo, o Papa Francisco lamentou a morte de um morador de rua que morreu por causa do frio em Roma. O Papa Francisco ficou particularmente triste com a morte de um sem-teto perto do Vaticano devido às baixas temperaturas do inverno. Pensiamo a Erwin. Pensiamo cosa sentì quest'uomo. Vamos pensar em Erwin. Pensemos no que esse homem de 46 anos sentiu, no frio, ignorado por todos, abandonado até por nós. Vamos orar por ele. Preghiamo per lui. O Papa lembrou as fortes palavras proferidas por um santo pontífice em uma ocasião semelhante entre os séculos 6 e 7.
Preghiamo per Erwin. Vamos orar por Erwin. Sejamos avisados pelo que foi dito por São Gregório Magno, que, antes da morte de um mendigo por causa do frio, afirmou que naquele dia não seria celebrada a missa, porque era como a Sexta-feira Santa. Perché era come il Venerdì Santo. O Papa Francisco recordou o encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e pediu aos fiéis que se unissem à celebração. A sua ciática o impediu de presidir a esta cerimônia e a do Domingo da Palavra de Deus. O Papa estava limitado a liderar apenas o Ângelus, uma vez que requer menos movimento. Papa Francisco recebe a seleção italiana com bom humor após vitória surpreendente de 4-2. O Papa Francisco deu as boas-vindas aos jogadores de futebol de La Spezia após sua surpreendente vitória contra a Roma na Copa da Itália. O Papa Francisco os felicitou com humor. Na Argentina, eles dançam tango. E o tango é um música cujo. O ritmo se baseia no tempo 2-4. E hoje vocês ganharam de 4-2. La Spezia presenteou o Papa com a camisa número 1 e uma bola assinada por todos os jogadores. Além disso, a modalidade do polo aquático enviou-lhe esta outra bola autografada pelos jogadores e este chapéu. Durante o encontro, o Papa os encorajou a viver as virtudes através do esporte. A me piace vedere lo sforzo. Gosto de ver os esforços de rapazes e moças no esporte, porque o esporte é maravilhoso. O esporte traz tudo de melhor que temos. Continuem assim, porque isso leva a uma grande nobreza. Ti porta a uma nobilità grande. Para encerrar o encontro, todos os jogadores posaram como fazem antes do início de uma partida, mas desta vez ao lado do Papa, para uma foto que ficará para sempre na memória da seleção italiana. O Santo Padre expressou tristeza em telegrama enviado ao presidente do Iraque após atentado em Bagdá. Com este telegrama ao presidente do Iraque, o Papa Francisco expressou pesar pelo duplo atentado suicida em Bagdá, que deixou pelo menos 28 mortos. Os eventos ocorreram quinta-feira em uma das feiras da cidade. Este é um duro golpe para a moral de Bagdá, que não via um ataque terrorista suicida há 1 ano e meio. Apesar da instabilidade política, eles se tornaram incomuns, especialmente desde a queda do Estado Islâmico em 2017. O telegrama do Papa não menciona a próxima visita dele ao país. Papa Francisco deve viajar ao Iraque de 5 a 8 de março. Será sua primeira viagem internacional desde o início da pandemia, mas a estabilidade na região continua sendo uma condição fundamental para que a viagem prossiga conforme o planejado. Ainda falando sobre o Iraque, o Papa Francisco se planeja viajar ainda este ano no mês de março. Segundo o padre Jorge Arrola, a viagem é uma resposta a quem pensava que esta terra já não valia a pena. Se tudo correr conforme o planejado, o Papa viajará ao Iraque de 5 a 8 de março. Um dos destaques será uma visita a Bagdá, no norte do país. A cidade abriga a maior população cristã do país e é um símbolo do ódio do Estado Islâmico. Em 2014, os terroristas forçaram seus 50 mil habitantes a fugir. Foi assim que a cidade foi encontrada por quem voltou 2 anos depois. A mesma coisa aconteceu com este padre e para este grupo de freiras. Padre Jorge Arrola é um dos que trabalham na reconstrução de casas. Graças a seus esforços, 23 mil pessoas já retornaram à cidade. A cidade está agora a brilhar, antes de mais nada, pelos seus cidadãos. Também como paróquia, os seus fiéis brilham. Ela brilha nas casas reconstruídas em sinal de recuperação e na tenacidade de permanecer nessa terra. Jorge Arrola está organizando a visita do Papa à cidade de Coracoche, que ele prefere chamar pelo nome aramaico de Bagdeda. Lá, o Papa Francisco ouvirá histórias de mártires e heróis. Para nós, a visita é um gesto de encorajamento
e uma mensagem aos fracos de coração que pensaram que esta terra já não valia a pena. Vale a pena porque o Santo Padre quer que este país, essas pessoas, se levantem e ressuscitem nesta terra. O Papa Francisco quer pedir aos cristãos que reconstruam o país inteiro e não se isolem. Ele quer levar uma mensagem de esperança a todos os iraquianos, exaustos de terror e destruição. Ainda mais agora que, depois de quase 1 ano e meio de tranquilidade em Bagdá, houve um duplo atentado suicida em 21 de janeiro. O ataque tirou a vida de mais de 30 pessoas. Na última sexta-feira, o pontificado do Papa Francisco ultrapassou a do Papa Emérito Bento XVI em duração. Bento XVI foi eleito Papa na tarde de 19 de abril de 2005. Ocorreu 17 dias após a morte de João Paulo II e seu pontificado durou 7 anos, 10 meses e 9 dias. Estas foram as últimas imagens de seu papado em Castel Gandolfo, em 28 de fevereiro de 2013. Bento XVI deixou o papado às 8 horas da noite. Naquele momento, os guardas suíços deixaram seus postos porque não havia pontífice para proteger. Foi o início de um período de sede cavante. Quase 2 semanas depois, em 13 de março, Jorge Bergoglio apareceu na varanda da fachada de São Pedro, já como novo Papa. Na sexta-feira, 22 de janeiro, às 8 horas da noite, o Papa Francisco completou 2.873 dias de seu pontificado, superando a duração de Bento XVI, apesar de ter previsto um breve papado. Após este marco, a próxima data importante será dia 13 de março, que marcará 8 anos de pontificado do Papa Francisco. A seguir, você vai ver sobre a condenação do ex-diretor do Banco do Vaticano. A gente volta já. Estamos de volta. Desde o início da pandemia, o braço da caridade do Papa Francisco é o encarregado de levar ajuda às pessoas mais vulneráveis. O Santo Padre quis que algumas pessoas necessitadas, acolhidas em instalações da Santa Sé, recebessem a vacina contra a Covid-19. Dentre elas, moradores de rua. Cerca de 25 moradores de rua receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Vaticano. Foi na Sala Paulo VI, onde funcionários do Vaticano, a começar pela Guarda Suíça, também foram vacinados. O cardeal polonês Konrad Krawajewski, o esmoler do Papa, foi o encarregado de organizar o procedimento. Este foi o primeiro grupo de moradores de rua a receber a vacina. O Vaticano explicou que outros virão a este hospital improvisado nos próximos dias para serem vacinados. Isso atende ao pedido de Natal do Papa. Peço a todos, governantes, empresas, organismos internacionais, que promovam a cooperação e não a competição e busquem uma solução para todos, vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados de todas as regiões do planeta. Durante a pandemia, o Papa muitas vezes pediu que não abandonassem as pessoas com menos recursos para combater o coronavírus. A Igreja Católica analisa com cautela o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, apesar de incentivar o uso e pedir que sejam distribuídas igualmente a todos os povos. Como as vacinas da Covid-19 continuam a ser distribuídas em muitas partes do mundo, muitos católicos continuam temerosos de serem vacinados devido a questões éticas e de segurança. Em uma conferência virtual organizada pela Academia de Líderes Católicos da América Latina, o cardeal Sean O'Malley reiterou que o Vaticano já afirmou sobre o recebimento de vacinas desenvolvidas com células de fetos abortados. Que a Igreja está observando
com muito cuidado. A Igreja está analisando com muito cuidado as implicações éticas desta vacina e quer garantir a todos nós que a decisão de ser vacinado é uma escolha ética e que devemos encorajar as pessoas a usarem esta ferramenta tão importante na luta contra a pandemia. Esta arma tão importante na luta contra a pandemia. Embora os efeitos de longo prazo da vacina ainda não sejam totalmente conhecidos, os especialistas dizem que o medo do próprio vírus, cuja letalidade é conhecida, deve superar os temores muitas vezes infundados de ser vacinado. Eles também recomendaram fortemente continuar a usar máscaras faciais, lavar as mãos com frequência e manter distâncias físicas, mesmo após receber a vacina. Outra parte importante da vacinação é, claro, a distribuição, um desafio particularmente difícil para a América Latina, onde a desigualdade na distribuição da riqueza é um problema sério. Eu creio que o hecho de que se tenha um avanço Acho que avançar na vacinação e encontrar os mecanismos que facilitem a vacinação para toda a população da nossa região e do mundo, ricos e pobres, é uma prioridade. Acho que essa parte é uma responsabilidade conjunta, é responsabilidade de todos. É a responsabilidade de todos. Dr. Rodrigues diz que a tarefa exigirá colaboração entre governos, entidades multilaterais e organizações privadas, especialmente para atender aos 96 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza na América Latina. Chegou ao fim o julgamento do ex-chefe do Banco do Vaticano. Ele foi condenado por crime financeiro. Um importante julgamento terminou no Vaticano. É a primeira condenação por crime financeiro. O Tribunal do Vaticano sentenciou Angelo Caloia, ex-diretor do Banco do Vaticano, e seu advogado, Gabriele Liuzzo, a 8 anos e 11 meses de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. Caloia tem 80 anos, Liuzzo tem 97. O promotor do Vaticano reconstruiu como entre 2002 e 2007 eles se apropriaram de pelo menos 19 milhões de euros provenientes da venda de prédios e apartamentos pertencentes ao banco. Venderiam os edifícios a preços muito inferiores ao seu valor real, apropriando-se da diferença, estimada em cerca de 59 milhões de euros. Entre os acusados estavam o então diretor do banco, Lelio Scaletti, falecido em 2015, e o filho do advogado, Lamberto Liuzzo, condenado a 5 anos de prisão. Eles terão que pagar indenizações de cerca de 20 milhões de euros. O Vaticano também apreendeu os 38 milhões de euros que os acusados haviam depositado em contas do IOR e contas na Suíça. Cerca de 340 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. E o número de cristãos mortos pela fé aumentou cerca de 60%. Todos os anos, o Portas Abertas compila a lista mundial de vigilância. É uma lista dos 50 principais países onde os cristãos são perseguidos mais severamente. A lista deste ano inclui um relatório detalhado onde os países recebem uma pontuação e, de acordo com a severidade da perseguição, são categorizados de muito alta a extrema. Uma das descobertas mais surpreendentes do relatório deste ano é que o número de cristãos mortos por sua fé aumentou 60% em comparação com o período do relatório do ano passado. Isso se deve principalmente ao aumento dos conflitos armados na Nigéria e na África subsaariana. No topo da lista está a Coreia do Norte. Cristãos que vivem ali são presos e levados para campos de trabalho por possuírem uma Bíblia ou quando são pegos orando. Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão atualmente presos. O restante dos 5 principais países são Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. O diretor do Portas Abertas explica que os cristãos são convidados a se converter à religião dominante ou enfrentam a morte nesses países. Più che sorprendermi, mi duole. Mais do que surpreender, dói. Dói muito, porque são almas, são pessoas mortas, são viúvas, crianças órfãos, são cidades e aldeias inteiras deslocadas e saqueadas.
Em suma, há muita dor em torno desta crise. No entanto, para Portas Abertas, nem toda a esperança foi perdida. Com a ajuda de doações e centros cristãos que arrecadam recursos, eles puderam ajudar os fiéis perseguidos em várias partes do mundo. No caso da Índia, ajudamos bem mais de 100 mil pessoas em 2020, com necessidades básicas. Ajudamos famílias que empobreceram em poucos dias, em semanas, que estavam morrendo de fome. Portas Abertas é uma organização mundial que apoia e fornece recursos para cristãos perseguidos em mais de 60 países. Seu foco principal é fornecer ajuda de emergência, material cristão contextualizado em línguas minoritárias e desenvolvimento comunitário em lugares onde os cristãos são privados de necessidades básicas e espirituais. O foco principal é ir a lugares onde há mais hostilidade para com os cristãos e ainda mais hostilidade para com o Evangelho. Cuidamos de comunidades cristãs pequenas, grandes, isoladas ou mesmo escondidas. O cerne do Portas Abertas é este: dizer a estes cristãos: você não está sozinho. Vamos até você e perguntamos o que você precisa. Não dizemos o que achamos que você precisa. Esta é a base de como operamos. Diretores do Portas Abertas, como Christian, estão esperançosos de que, com a ajuda de esforços interreligiosos, colaborações com governos locais e voluntários em todo o mundo, o próximo ano de relatório proporcionará melhores resultados. A seguir, vamos mostrar um documentário sobre o dia a dia na vida de um padre. É daqui a pouco. A igreja no mundo todo sempre fala da importância de testemunhar com a vida. O documentário O Sacerdote mostra o cotidiano de um padre e como a sua generosidade transforma a vida dos fiéis de sua comunidade. O padre Paul Grogan é a estrela do mais recente documentário do diretor Michael White. I wanted it to be, if you like, in the community, as opposed to being... Queria fazer um documentário atual, não algo independente. Depois de pensar um pouco, pareceu-me que o mais fácil era seguir um padre em sua paróquia e filmar o que ele faz diariamente. And filming what he does on a day-to-day basis. Okay, after 3, 1, 2, 3, down, hold, 1, 2, 3, up. You're never aware of the full extent of... Você nunca está ciente da extensão total do impacto que você tem, ou que Deus, por meio do seu ministério, está tendo na vida das pessoas. E isso é muito emocionante. Você está ciente de que o poder do Espírito Santo vai além daqueles que estão no banco a qualquer momento. O documentário se passa na paróquia Maria, Mãe de Deus, em Bradford, na Inglaterra. O diretor Michael White, ele próprio não é católico, mas ficou muito impressionado com a constante generosidade do padre com os mais vulneráveis da região. The angels and all the saints come to meet you as you go forth from this life. He always gave them the time. Ele sempre deu a eles o tempo e a atenção de que precisavam. Isso é muito importante, especialmente se você está doente, é idoso ou mora sozinho. A ideia de receber alguém para te visitar e dizer que você é necessário, que você vale a pena dentro da comunidade. Você não foi esquecido. Ele devolve a essas pessoas a dignidade que elas tanto merecem. Gostaria que os católicos vissem como sua fé é maravilhosa. A maior parte do meu ministério é voltada para os católicos que, na melhor das hipóteses, são indiferentes. O sacerdote é um olhar honesto sobre o papel do pároco na sua comunidade, com todos os seus altos e baixos e momentos de sofrimento e alegria. O documentário está disponível, por enquanto, no Amazon Prime, no Reino Unido. Obrigada pela companhia. Lembrando que você também pode ver esse conteúdo a partir das 5 da tarde na Rede Século XXI. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!